1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não a verdade em nós. Meus irmãos e minhas irmãs, esse versículo tem levado muitas pessoas a crer errado. E as religiões utilizam desse método, desse sistema de má interpretação para enganar as pessoas. Porque eles pregam que a pessoa nasce pecador, é correto, e morre pecador, é errado. Mas eles pregam que sim, a pessoa nasce pecador e morre pecador. Bem, a maioria nasce pecador e morre pecador, mesmo estando dentro de uma denominação, mesmo estando dentro debaixo de um templo, numa religião, dentro de uma igreja chamada cristã. Porque eu não estou falando de outras religiões. Os meus vídeos é mais voltado para pessoas que estão dentro dos templos, dentro das religiões, que se acham já salvos, já pessoas herdeiras da salvação, mas que ainda tem uma mentalidade de pecador, de pecadora, que ainda crê que nasceu pecador e vai morrer pecador. Os meus vídeos é mais voltado para essas pessoas, não para que elas venham para a minha igreja, para a minha religião. Não, eu não quero isso, eu não busco isso. Eu já saí da religião, não tenho uma religião. Nenhum religioso vive para Deus. O religioso vive para si, vive para sua denominação, sua religião. Vive humanamente, buscando tragar, enganar muitos. E consegue, infelizmente. Mas eu busco levar o conhecimento, o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, àquelas pessoas que estão sendo enganadas. Não para que elas saiam de onde se congrega, da sua congregação. Não, para que elas entendam e busquem transmitir lá dentro o verdadeiro evangelho. De que não só ela, mas aqueles que estão em destaque, que estão em posição de autoridade, pastores e outros, venham a reconhecer que estão pregando errado e passem a pregar certo, a pregar a verdadeira graça, o verdadeiro evangelho. Vamos entender esse versículo. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Esse versículo é totalmente verdadeiro. Porque se você ler esse texto, ler esse capítulo do começo, você vai entender o seguinte, que João está falando que antes da pessoa ter um encontro com Cristo, antes de Jesus ter vindo à terra, né, como homem, e se sacrificar em nosso lugar, antes de nós termos um encontro com Ele, se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Todos somos pecadores antes de um encontro com Jesus Cristo. E ele está falando aí também, no sentido mais amplo, que antes de Jesus Cristo, se nós dissermos que antes de aceitarmos Jesus Cristo, nós não tínhamos pecado, nós não pecamos nenhuma vez, ou seja, não éramos pecadores, nós estamos enganando nós mesmos e na verdade nós. Antes de Cristo, em nossas vidas, todos éramos pecadores. Todos estávamos debaixo da lei, praticando o pecado. Porque você só peca porque está debaixo da lei. Você tenta cumprir o mandamento e não consegue. Você quebra o mandamento. E o que é o pecado? Está escrito. 1 João capítulo 3, versículo 4. Quem pratica o pecado, transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Eu mostro já se necessário esse versículo. O pecado é a transgressão da lei, ou seja, eu só transgrido quando eu estou debaixo da lei. Ou seja, eu só peco quando eu transgrido a lei. E eu só transgrido a lei
quando eu estou debaixo dela. Porque não tem como você transgredir a lei de um outro país se você está aqui no Brasil. Você não tem como transgredir a lei do México, Estados Unidos e outros países. Você não está lá. Você não está debaixo da lei deles, você está debaixo da lei brasileira. Você tem como transgredir a lei do Brasil. A lei brasileira. Ou seja, você vai num carro, o sinal mostra, o sinal de trânsito, mostra que a velocidade máxima permitida é 80 km. Você passa a 120. A sua própria consciência mostra que você passou além da velocidade permitida. E já fica preocupado se não tem uma câmera ali por perto ou policiamento que vale multar. Por quê? Porque você tem certeza que você errou. Você quebrou aquela lei. Isso é a lei do homem, né? A lei do trânsito. Mas em relação à lei de Deus é a mesma coisa. Você, quando está debaixo da lei, quando você cobiça, você mata, você rouba, você faz algum dos mandamentos, quebra algum dos mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos, a sua mente, a sua consciência automaticamente mostra que você pecou, que você errou, que você transgrediu a lei de Deus. Mas o problema não é esse. O problema é que as pessoas acham, lê esse versículo, e acham que, não, aqui está dizendo, se disser que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não é verdade nós. Ou seja, não tem nenhum jeito de deixarmos ser pecadores. É mentira, é engano. Vou lhe mostrar. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Certo. Mas o que acontece? Se confessarmos, versículo, estava lendo o versículo 1:8, 1:9, sequência. Porque tem muita gente que diz, não, está fora do contexto. Aí está no mesmo texto, é o mesmo contexto. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha, entenda, se dissermos que não pecamos antes de ter um encontro com Cristo, nós mentimos. Se nós estamos debaixo da lei, se nós dissermos que não temos pecado, também somos mentirosos, porque quem está debaixo da lei peca todo dia, porque vive quebrando a lei de Deus. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Mas o que acontece? Se confessarmos nossos pecados, confessarmos a quem? A Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, Ele nos perdoa e nos purifica de toda injustiça. Ou seja, quando Ele nos perdoa e nos purifica de toda a injustiça, nós deixamos de ser pessoas injustas, ou seja, pecadoras, para ser pessoas justas. Se Ele está nos purificando da injustiça, então nós não continuamos injustos, nós passamos a ser pessoas justas, ou seja, perdoadas, purificadas, sem pecado. Aí a pessoa diz assim, quer dizer que você não peca mais? Bem, já mostrei em vídeos anteriores, e está na Bíblia, na Palavra do Senhor, você pode pesquisar, que todos são pecadores, mas cantamos quando temos um encontro com Jesus Cristo, quando o confessamos em nossa vida como Salvador e passamos a ter fé nele, a crer na Palavra do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor nos declara justos diante dele. Deus nos declara justos diante dele, do próprio Deus, pela nossa fé em Jesus Cristo. Nós somos declarados justos. Deixamos de ser pecadores para ser pessoas justas. Ou seja, saímos de debaixo da lei e passamos a estar debaixo da graça. A pessoa só está na graça quando ela não tem mais consciência de pecado. Quando ela tem consciência de pecado, ela não está na graça. Ela está debaixo da lei. Vou mostrar, tenha calma. Então, o que acontece? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, Ele nos perdoa. Quando Ele nos perdoa o nosso pecado, Ele nos purifica de toda injustiça, Ele nos torna justos. Isso quer dizer o quê? Ele me perdoou hoje quando eu caí, amanhã eu voltei a cometer pecado. E essa é a mentalidade das pessoas. Porque aprender errado? Não. Quando você cai amanhã, ou qualquer outro dia, você que está na graça, você não peca mais, porque tu já foi purificado da injustiça, tu foi tornado justo. Tu pratica uma obra da carne. Está escrito lá em Gálatas capítulo 5. As obras da carne. Só que as obras da carne também, elas também condenam.
Se você ficar preso nas obras da carne, se morrer preso nas obras da carne, não tem salvação. A Bíblia diz que não é do reino de Deus. A palavra do Senhor diz que não é do reino de Deus quem pratica as obras da carne, quem está preso nas obras da carne. Ou seja, quando estamos debaixo da lei, nós pecamos, porque quebramos a lei de Deus. Quando estamos na graça, nós não pecamos, porque nós não quebramos a lei de Deus, porque nós morremos para a lei. Nós saímos debaixo dela, não estamos mais debaixo dela. Nós estamos debaixo da graça. E debaixo da graça, o pecado não tem domínio sobre a pessoa, mas a pessoa está sujeita a erro. Mas não é mais pecado, e sim obra da carne. Vou mostrar. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando a vocês essa parte aqui. Se confessarmos o nosso pecado. Tem pessoas que acham que confessar os pecados é toda vez que cai, está confessando o pecado. Senhor, hoje me aqui, pequei. Senhor, não é nesse sentido. Aliás, eu vou mostrar agora. Em nome de Jesus Cristo. Vou mostrar agora. O que significa confessar os pecados. Porque tem pessoas que acham que tem que estar confessando. Toda vez que cai, ela pecou. Então tem que confessar o pecado, porque o versículo está mandando confessar os pecados. A gente confessa o pecado uma única vez. Não é todo dia, não é toda hora, não é. É uma única vez. E o que é confessar pecado? Vou mostrar. Romanos capítulo 10, versículo, só falta eu achar o versículo. Capítulo 10, olha aqui, ó. Capítulo 10, estou no versículo 1. Capítulo 1, versículo 10, eu errei aqui. É maravilhoso. 10. Capítulo Romanos 10, agora sim. Olha aqui. Existem várias versões na Bíblia. A Bíblia tem várias versões. Mas tem pessoas que têm uma única versão, fica difícil de entender. Porque tem versão que nos traz a palavra mais facilitada para a gente entender. Olha aqui, ó, Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, quando lá fala em confessar os pecados, lá em 1 João, é quando você confessa Cristo como Salvador. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quando é que a gente é salvo? Quando a gente confessa Cristo como Salvador. Porque quando a gente confessa Cristo como Salvador, nos é perdoado os pecados. Porque antes de você ser perdoado dos pecados, quando você é pecador, você não está salvo. Você está condenado, caminhando para o desprezo eterno, né? Mas quando você confessa Cristo como Salvador, aí sim, e crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. Por que você tem que crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos? Por que você tem que crer que Deus o ressuscitou Jesus dentre os mortos, para ser salvo? Vou te mostrar. Olha, a saber se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus, ou seja, confessar os pecados, é confessar Jesus como teu Salvador. Quando tu confessas Jesus como teu Salvador, te é perdoado os pecados e tu é purificado de toda injustiça, ou seja, se torna justo, Deus se torna justo diante dele. E por que é necessário a gente crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? Para nós ser salvos. Aqui está. Vou mostrar agora. Romanos capítulo 4, 25. Ele foi entregue à morte. Quem foi entregue à morte? Jesus Cristo. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados. Por que Jesus foi entregue à morte? A resposta está no versículo. Por causa dos nossos pecados. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Será que a morte de Cristo não me perdoou? Porque se eu sou crente, se eu aceitei Jesus Cristo e continuo com a mentalidade de pecador, eu estou dizendo para Deus, inconscientemente, né? Que não é quando a pessoa pensa assim ou age assim, ela não está tendo uma consciência da verdadeira verdade, da palavra bíblica. Ela está dizendo a Deus que
a morte de Cristo não surtiu efeito na vida dela. Ela continua pecadora. Ela não foi perdoada. É o que ela está dizendo, inconscientemente. Infelizmente. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados. E foi ressuscitado para que fossem declarados justos diante de Deus. Olha aí. Nós temos que crer que Jesus foi ressuscitado. Para quê? Porque foi através da ressurreição de Cristo que nós fomos declarados justos diante de Deus. Se Cristo tivesse morrido, como ele morreu, ele foi entregue à morte, e ele não tivesse ressuscitado, nós não seríamos declarados justos. Até porque a promessa do Senhor Deus é que assim como Jesus ressuscitou, nós seremos ressuscitados também após nossa morte. Nós seremos ressuscitados para viver eternamente com Deus, com o Senhor Deus, com Jesus Cristo. Então, aí está a resposta. Por que devemos crer que Jesus foi ressuscitado dos mortos para sermos salvos? Porque ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados. E foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Para que fôssemos, ou seja, nós já fomos declarados justos diante de Deus. O versículo não está dizendo assim, para que sejamos declarados justos, não, para que fôssemos. Esse verbo fôssemos, ele está no passado. Pode pesquisar. E o que acontece? O que acontece é que as pessoas não mostram a verdade bíblica para as pessoas. Por isso que elas ficam crendo que são pecadoras, nasceram pecadoras e morrem pecadoras. Mas olha o que é que está escrito aqui em Atos capítulo 13, versículo 39. Versículo 39. Todo aquele que crê em Jesus fica livre de toda a culpa e é declarado justo. Algo que a lei de Moisés não pôde fazer. A lei de Moisés não pôde fazer. Ou seja, não pôde nos declarar justo. Não pôde nos perdoar. Não pôde nos justificar. A lei não é o propósito da lei isto. O propósito da lei é mostrar que o homem é pecador e que precisa de Jesus Cristo como Salvador. Este é o propósito da lei. Todo aquele que crê em Jesus fica livre de toda a culpa. Quando você crê verdadeiramente em Cristo Jesus, a tua consciência fica em paz. Você tem paz com Deus. Porque você foi declarado justo. Você não tem mais a acusação da sua mente, não lhe acusa mais de pecado, de desobediência a Deus, de quebra dos mandamentos de Deus. Algo que a lei de Moisés não pode fazer. Mas Cristo fez. A graça fez. A graça nos tornou justos. Todo aquele que crê em Jesus fica livre de toda a culpa e é declarado justo. Algo que a lei de Moisés não pôde fazer. Olha, mãe, entenda. Vamos aqui para Hebreus capítulo 10, versículo 1 em diante. Olha, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a ele se chegam. Na verdade, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. O que esse versículo está nos dizendo? Está dizendo que a lei era apenas a sombra dos bens futuros. No tempo da lei, Jesus não tinha vindo ainda. Então, a lei era uma sombra, era só a sombra, ou seja, era algo que mostrava que era uma coisa boa, que mostrava que ia vir algo melhor ainda. A lei não era a imagem exata das coisas que estavam por vir. Por isso, a lei nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereciam, né? Que cada ano eles ofereciam animais a Deus, havia a matança dos animais diante de Deus, todos os anos, para perdão de pecados. Só que essa matança de animais, esses sacrifícios, que representavam o sacrifício de Cristo, que ainda não tinha vindo, eles não conseguiam aperfeiçoar as pessoas. Ele não conseguia tirar da mente das pessoas, de suas consciências, a consciência de pecado. Eles ofereciam os animais
no outro ano eles voltavam de novo para oferecer de novo, porque continuavam se achando pecadores. E eram pecadores, porque estavam debaixo da lei. A graça ainda não tinha vindo, Jesus não tinha vindo ainda. Eles estavam debaixo da lei, e a pessoa só peca por estar debaixo da lei. Vou mostrar, tenha calma. Olha aí. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Ou seja, se a matança dos animais, o sacrifício de animais, tivesse aperfeiçoado eles, tinha feito uma vez só, e tinha deixado de se oferecer, não precisava mais oferecer. Por quê? Aí o porquê, ó. Porque purificado uma vez os ministrantes, aquelas pessoas que estavam fazendo sacrifício, nunca mais teria consciência de pecado. Se a matança dos animais, o sacrifício dos animais, os aperfeiçoasse, tirasse deles a consciência de pecado, eles não precisariam mais matar animais. Matariam uma única vez e deixavam de oferecer os animais. Por quê? Porque purificado uma vez, os ministrantes, ou seja, as pessoas, nunca mais teriam consciência de pecado. E você acha que Jesus Cristo veio e se sacrificou em nosso lugar uma única vez? Porque Jesus veio para se sacrificar uma única vez, né? Todo ano tem que matar Jesus, não. Ele veio para se sacrificar uma única vez para toda a eternidade. Você acha que o sacrifício de Jesus é semelhante à lei? Não purifica as pessoas? Não tira a consciência de pecado? A pessoa aceita Jesus Cristo e continua com a consciência de pecadores? É isso que a religião ensina. A religião ensina isto. Que a pessoa aceita Jesus Cristo, mas não, meu irmão. Nós somos justificados, ele nem entende o que significa a palavra justificado. Que a palavra justificado significa declarado justo. Se ele é justo, ele não tem pecado. Ele não peca mais, ele não está mais debaixo da lei. Não, meu irmão, nós somos pecadores justificados, mas somos pecadores. Vamos morrer pecadores, só vamos deixar de pecar depois que morrermos. Meu irmão, se tu morre pecador, ou minha irmã, se tu morre pecadora, com consciência que tu pecou, que tu vai cheio de pecado, tu não entra no reino de Deus. Ou seja, tu vai ter que pagar os teus pecados diante de Deus. Tu vai ter que ser castigado. Porque Jesus foi castigado em nosso lugar. Mas se nós morrermos com a consciência de pecadores, isso está mostrando a Deus que nós não reconhecemos o sacrifício de Cristo como perdão de nossos pecados, como purificação pelos nossos pecados, de uma vez por todas. Nós continuamos com a consciência de pecadores. Estamos assemelhando o sacrifício de Cristo aos dos animais, ao sacrifício da lei, que não tirava os pecados. É isto que as pessoas ensinam e as pessoas creem erroneamente. De outra maneira, ou seja, se o sacrifício dos animais tivesse servido, tivesse aperfeiçoado aquelas pessoas, ela teria deixado de oferecer, mas tinha que oferecer todo ano. Mas o sacrifício de Cristo não é assim. É diferente. O sacrifício de Cristo foi uma vez por todas, já nos purificou da nossa mentalidade de pecador, já tirou a nossa consciência de pecado. É tanto que aqui está, ó. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. O sacrifício da lei fazia comemoração pelos pecados. Todo ano ele se lembrava que era pecador e tinha que ir lá matar animais, comemorar, né? Você acha que o de Jesus é a mesma coisa, o sacrifício de Cristo? Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. O sangue do touro e dos bodes não tirava os pecados. Dava uma certa confiança a eles que iam para casa e tinham sido perdoados, mas eles renovavam os pecados. Eles, durante aquele ano que passava, para ir só no final do ano lá, eu não sei qual era o período que eles iam, era de ano em ano, mas eu não sei qual era o período do mês, né? O mês do ano. Eles renovavam os pecados, eles caíam, pecavam de novo e a consciência de pecado continuava. Então o sacrifício dos touros e dos bodes não tirava os pecados deles. Você está semelhando o sacrifício de Cristo ao sacrifício de touro e de bode. Se você continua com a consciência de pecador, dizendo, defendendo o pecado, que é pecador e vai morrer pecador, e você já aceitou Jesus Cristo, você está dizendo que o sacrifício de Cristo não serviu de nada para você. Infelizmente, é o que você está dizendo. Inconscientemente, eu acredito. Porque você não vai dizer isso por conhecer a palavra de Deus. Você diz porque não conhece a palavra de Deus. Você está dentro de uma religião, dentro de um templo, dentro de um local que chamam de igreja, mas na realidade a igreja estamos nós reunidos. O templo não é a igreja.
A igreja são as pessoas. Você está aí dentro pregando o evangelho, você pastor, você pregador, você obreiro, pregando um falso evangelho, sem entender a palavra de Deus. Mas as pessoas por também não lerem e não buscarem a palavra do Senhor, não procurarem estudar a palavra de Deus para entender, buscar em Deus a abertura de mente, porque Deus que abre nossas mentes para entender sua palavra, é mediante o Espírito Santo. Quem não tem Espírito Santo não entende. Recebe a palavra de vocês, pregadores e pastores, uma palavra distorcida, e continua vivendo dessa forma e levando muitas pessoas ao engano. Mas vamos continuar. Mas o que diz a palavra aqui em Hebreus 10:5? Pois entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Jesus falando para Deus, quando entrou no mundo. Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Em relação a Cristo, Deus preparou um corpo para Jesus, para Cristo. Ele veio em forma de homem. Nasceu como criança, viveu entre nós como homem. Mas ele sendo Deus, Jesus, Cristo sendo Deus, veio em forma de homem. Veio num corpo humano. Para quê? Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Ou seja, holocausto e oferta pelo pecado não agradaram a Deus. Não agradava porque não tirava os pecados, né? Então diz, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus veio para fazer a vontade de Deus. Jesus recebeu um corpo humano para fazer a vontade de Deus. E que vontade era essa? Como acima diz, sacrifício e oferta, e holocausto e oblações, ou seja, oferta pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. As ofertas e sacrifícios que eram oferecidos, segundo a lei, né, que era a matança dos animais, não agradavam a Deus. Apesar que foi Deus que instituiu tudo isso. Mas era só uma sombra dos bens vindouros. Era uma sombra do que ia vir, de Jesus que ainda ia vir. Mas não agradava a Deus porque não tirava os pecados. Então disse, Jesus falando a Deus, eis aqui venho para fazer Deus, ó Deus, a tua vontade. Jesus veio para fazer a vontade de Deus. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Olha, tira a lei para estabelecer a graça. Vamos ver se é ou não é. Vamos ver esse versículo em outras traduções. Aqui diz, então acrescentou, aqui estou para fazer tua vontade. Ele cancela a primeira aliança e estabelece a segunda. Olha, o mesmo versículo, mas na outra versão, na NVT. Então acrescentou, aqui estou para fazer tua vontade. Jesus veio para fazer a vontade de Deus. Ele cancela a primeira aliança. Qual era a primeira aliança? A lei. A fim de estabelecer a segunda. Qual é a segunda? A graça. Ou seja, a lei já acabou, já terminou. O tempo da lei já foi, já se findou quando Cristo veio. Mas as religiões pregam que não, que a lei é eternamente, o sistema da lei é eterno. Não, a lei de Deus é eterna, mas o sistema da lei já foi, já findou em Cristo. O sistema onde matava animais, o sistema onde fazia oferendas e outras coisas, já findou. O sacrifício de Cristo veio e pôs fim a tudo isso. Nós agora estamos na segunda aliança, ou seja, na lei, na graça, não mais na lei. Aqui estou para fazer tua vontade. Ele cancela a primeira aliança, ele cancelou a lei, foi estabelecer a segunda, ou seja, cancelou os sacrifícios, né, da lei, para estabelecer a graça de Deus. Pois a vontade de Deus era que fossem santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Olha aí, qual era a vontade de Deus? A vontade de Deus era que fossem santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo. A oferta do corpo de Jesus Cristo nos santifica, ou seja, nos torna santos, justos, de uma vez por todas, ó. Pois a vontade de Deus era que fossem santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. De uma vez por todas, meu irmão. Como é que você aceitou Jesus Cristo? Foi santificado pela oferta que ele fez do corpo dele, pelo sangue que ele derramou, de uma vez por todas. E você continua se sentindo pecador e defendendo o pecado, meu irmão? Minha irmã? Pastor,
pregador, obreiro, como é que vocês continuam enganando as pessoas? Em nome de Jesus Cristo. Observe verdadeiramente a palavra de Deus e pregue a verdade. Se você não tem o Espírito Santo, busque o Espírito Santo para que vocês possam pregar a verdade, ser guiados pelo Espírito Santo. Porque do contrário, vocês estão levando muitas pessoas ao erro. E essas pessoas, por não terem hábito de ler a palavra, também aceitam tudo que vocês dizem como verdade. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de vocês. Em nome de Jesus Cristo. A vontade de Deus era que fôssemos santificados. Será que nós não fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo? De uma vez por todas. Não é que eu aceitei Jesus hoje, amanhã eu fui perdoado hoje, amanhã eu peco, porque a minha mentalidade é de pecador. Aí eu corro para Deus, Senhor, me perdoa porque eu pequei. Não, meu. Nós fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Ele já tirou nossos pecados. Não temos mais pecado, nós que já aceitamos Jesus Cristo. Nós que tivemos um encontro com Cristo. Ou seja, quem teve um encontro com Cristo, se sente assim, e crê assim, e vive assim. Na fé, na palavra do Senhor Deus. Na fé no que está escrito. Não nos ensinamentos errôneos. A vontade de Deus era que fôssemos santificados. Nós já fomos santificados, nós somos santos em Cristo Jesus. Somos santos pela oferta do corpo de Jesus Cristo, pelo sacrifício que Cristo fez. Não foi pela nossa obediência a Deus, foi pela misericórdia de Deus em nossas vidas. Uma vez por todas. E continua. O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferecer repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Ou seja, se você se considera pecador, se sente pecador, sua consciência mostra que quando você erra, você pecou, porque você é pecador. Você está debaixo da lei. Você tem que fazer sacrifícios para Deus lhe perdoar. Mas Deus não perdoa mais através de sacrifício humano, de animais. Porque Cristo já se sacrificou em nosso lugar. O sacerdote se apresenta todos os dias. Isso era antes de Jesus vir. Para realizar o serviço sagrado. Serviços sagrados. Era da vontade de Deus que acontecesse. E oferece repetidamente os mesmos sacrifícios. Você está oferecendo o mesmo sacrifício que nunca pode te remover os pecados. Você sempre está se sentindo pecador. Porque a sua mentalidade é de uma pessoa que está debaixo da lei e não de quem está debaixo da graça. Apesar que você acredita que está na graça. Mas não está. Infelizmente, você não está. Gostaria que você estivesse. Porque aí você já teria uma nova mentalidade, você seria nova criatura. Os mesmos sacrifícios que nunca pode remover os pecados, nunca pode tirar os pecados. Nosso sumo sacerdote, porém, quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus Cristo ofereceu a si mesmo como o único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus. Nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, mas este havendo oferecido para sempre, Jesus, né? O único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, ou seja, à direita de Deus. Olha a preocupação preocupação de Jesus com o nosso pecado agora. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. A destra significa direita. Aqui está. Vamos ver aqui. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício. Aqui, essa tradução nos dá um melhor entendimento. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício. Não é todo ano, não é todo dia. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar os pecados, para tirar pecados. Uma oferta que vale para sempre. E depois sentou-se do lado direito de Deus. A destra de Deus significa do lado direito. Jesus está mais preocupado com o teu pecado não, porque ele já tirou o nosso pecado. É tanto que ele sentou-se ao lado direito de Deus, está sentado à direita de Deus. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecado, já tirou. Mas você não crê assim, meu irmão, minha irmã. E quando eu lhe mostro essa palavra, você tem dificuldade de receber.
Existe um espírito de resistência em sua vida, infelizmente. Ora a Deus para repreender, para remover, tirar da sua vida esse espírito de resistência. Resistência é esta que você resiste à palavra de Deus. Você crê no que os pastores pregam erroneamente. Os falsos pastores, né? Porque os verdadeiros pastores pregam a verdade. Mas é poucos verdadeiros pastores. A gente encontra mais um sistema religioso, onde os donos das denominações são maçons, e eles levam a doutrina para aquela denominação onde o pastor não pode pregar a verdade. Mesma coisa é um padre, não pode falar a verdade porque é excomungado da religião católica. E assim os religiosos em si pregam a palavra distorcidamente. E você defende ela distorcidamente, porque aprendeu isso há muito tempo. Para você é uma verdade, mas eu estou mostrando a você o que está escrito na palavra do Senhor. Leia a sua Bíblia. Pesquise em outras traduções para você entender melhor os versículos. Há aplicativos para o celular. Hoje todo mundo tem praticamente todo mundo tem um celular. Você crente nem usa mais a Bíblia, agora é no celular. Mas usa a versão que não te dá entendimento. Procure baixar um aplicativo que tenha várias traduções e compare os versículos um com os outros. Em cada tradução fica comparando e você vai entender que tem versículos que você lê e não entende. Tem versículos que em outra tradução você lê e entende perfeitamente porque a palavra vem num português mais fácil de entender. Em nome de Jesus Cristo, olha o que está escrito. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados. Ele já tirou nossos pecados. Ou seja, não temos mais pecado. Uma oferta que vale para sempre. E depois sentou-se do lado direito de Deus. Jesus não vai vir mais morrer por ninguém, não. Ele já se sacrificou por nós. Nós que cremos. Os que não crêem, infelizmente, o sacrifício de Cristo não tem validade na vida deles. Porque eles não crêem. A palavra de Deus nos fala que nós somos declarados justos pela fé em Jesus Cristo. Aqui está. Aqui está. Romanos capítulo 3, versículo 21. Aqui, ó. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés, foi prometido na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Ó. Deus nos mostra como somos declarados justos diante dele, diante de Deus, sem o cumprimento da lei, ou seja, sem as exigências da lei. E como é? Está aqui. Somos declarados justos diante de Deus, somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E se aplica a todos que crêem, você precisa crer. Se você não crê, infelizmente, você continua pecador e vai morrer pecador, se assim você não crê na palavra verdadeiramente, como está escrito. Se você resistir à palavra de Deus, resistir à verdade. Mas o que está escrito é que nós somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Não é pelo cumprimento da lei, das exigências da lei, porque ninguém consegue cumprir a lei humanamente falando. E o que acontece? Somos declarados justos pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui que eu ia me esquecendo, mas vou mostrar. Romanos capítulo 6, versículo 14. O que diz versículo 14 em Romanos 6? Você já leu, acredito eu, mas não entendeu. Mas aqui está. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, o pecado só tem domínio para quem está debaixo da lei. Mas quem está debaixo da graça, o pecado não tem mais domínio. Aqui está. Ó. Deixa eu mostrar novamente. Você pode não ter percebido. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Vós significa vocês. Nós, né? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Pois não está debaixo da lei. Ou seja, o pecado só tem domínio sobre a pessoa só peca quando está debaixo da lei. Mas debaixo da graça, quando nós estamos debaixo da graça, nós não pecamos. É o que está escrito. Por quê? Porque aqui está escrito, ó. Olha aqui, ó.
Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Quando nós estamos libertos da lei, nós não continuamos pecando. É o que está escrito. Olha aqui, ó. Olha aqui. Sabemos que nossa verdadeira natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Meu irmão, a Bíblia está cheia de versículos mostrando que o Senhor Jesus Cristo já nos libertou do pecado. Mas vocês não aceitam. Vocês resistem. Esse canal não tem quase inscrito. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir essa palavra. As pessoas querem ouvir mentira. E eu estou aqui, o Senhor Deus me levantou para mostrar a verdade e não mentira. Da mentira o Senhor Deus já me tirou. Já me tirou de dentro das religiões. Eu não deixei de me congregar. A Bíblia diz que nós devemos nos congregar. E o que significa a palavra se congregar? Significa se reunir. Eu não posso, eu não devo, poder eu posso, mas eu não devo deixar de me reunir no nome do Senhor. Hoje eu me reúno no nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que onde está 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor se faz presente. Onde está 2 ou 3. A Bíblia não diz, a palavra de Deus não diz onde está um só, Deus se faz presente. Não. A Bíblia diz onde está 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, o Senhor se faz presente. Por que a Bíblia nos impulsiona, nos incentiva a estar reunidos em 2 ou mais? A partir de 2. Porque o Senhor nos quer unidos, reunidos, mas pregando e vivendo a mesma palavra, no mesmo espírito, no mesmo entendimento, no entendimento da verdadeira graça, não da mentira e do engano. Eu não consigo mais me congregar dentro de religiões, mas me reunir dentro de religiões. Não dá. Eu me tornaria hipócrita, porque eu não concordo biblicamente, porque o Senhor me mostrou a verdade. Eu não concordo com o que está escrito lá, não porque eu queira ser melhor, mas porque o que eles pregam não é o que está escrito. Eles distorcem. Eu não poderia estar lá dando amém, amém, não concordando com aquilo que eles pregam. Algumas coisas, tudo bem que Deus tem misericórdia deles, e muitas vezes eleva alguém inspirado pelo Espírito Santo, que prega uma palavra ungida, uma palavra de verdade, mas é raramente. Hoje em dia, nos nossos dias, não tem quase ninguém mais pregando a verdade. É tudo pregando a palavra distorcida, porque não tem mais o Espírito Santo. Antigamente você ia para um templo, ninguém nem conseguia entender direito, que era um rajar de língua, todo mundo falando dos estranhos, todo mundo profetizando, era todo mundo cheio dos dons. Hoje as igrejas, as religiões, os templos, são tudo calado. O pastor, para ter um amém, precisa pedir. Meus irmãos, dê um amém, dê um glória a Deus. Eles pedem. As pessoas tudo mortas espiritualmente dentro dos templos. Já percebeu isso? Ou não se acordou ainda para perceber? Então eu me reúno, mas eu me reúno em qualquer lugar. Pode ser na casa de um irmão, pode ser debaixo de uma árvore, pode ser no templo. Dependendo que eu vou me reunir com pessoas que estão no mesmo propósito, que estão pregando e vivendo a mesma palavra, que estão vivendo a graça. Mas eu estar reunido num local onde mentem, pregam mistura a lei com a graça e pregam para as pessoas, não dá, porque eles não me dão oportunidade de falar, porque quando eu vou falar, mostrar a verdade, eles não recebem, eles resistem, eles não recebem. E eu não concordo com muitas coisas que eles falam biblicamente. Eu tenho um respaldo bíblico. Aí eu estaria sendo hipócrita, dando amém, 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 por uma coisa que eu não concordo mais. Mas eu não deixei de me reunir. Devemos nos reunir com irmãos, com pessoas que têm o mesmo objetivo de buscar Deus, de estar na presença de Deus e de levar a palavra de Deus em espírito e em verdade, e não na mentira, e não levar a graça de uma forma errônea. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Olha aí, meu irmão, a palavra te mostra que o pecado não tem mais poder sobre nós, mas as pessoas continuam pregando erroneamente. Olha aqui. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Meu irmão, capítulo
capítulo 3 de Romanos, até o capítulo 8, até o capítulo 10, Paulo especifica detalhadamente a diferença entre a lei e a graça. Ele mostra que quando estamos debaixo da lei, somos pecadores. Quando estamos debaixo da graça, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Você já morreu com Cristo? Se você ainda continua com a mentalidade de pecador, você não morreu com Cristo. Acorde, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Eu vou encerrar esse vídeo porque está se tornando muito longo e as pessoas não gostam de vídeos longos. Apesar que quando eu faço vídeos pequenos, também a maioria das pessoas não quer ver porque confronta elas. A verdade confronta as pessoas. As pessoas que estão acostumadas com a mentira, quando ouvem a verdade, elas se sentem confrontadas, elas não querem ouvir. Elas começam a visualizar e já sai. Não consegue ver o vídeo todo completo. Por quê? Porque não tem Espírito Santo. A Bíblia diz que quem ouve a palavra de Deus é de Deus, quem não ouve não é de Deus. É assim que nós sabemos quem tem o Espírito de Deus e quem não tem. É o que está escrito. Então eu agradeço a vocês por essa oportunidade, vocês que estão a ouvir, a assistir, que vocês possam divulgar a verdadeira mensagem da palavra, a verdadeira salvação, a verdadeira graça. Em nome de Jesus Cristo, amém.